Boa tarde, a massa atleticana. Boa tarde, a imprensa presente aqui. Boa tarde a todos que acompanham pela Galo TV no YouTube. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade ao Rafael Menin, extensivo a todos os acionistas, ao Sérgio Coelho, ao Bruno Musi e ao senhor José Raimundo, meu pai, que me levou em 1990 para o meu primeiro jogo da minha vida, um Atlético e Corinthians no estádio Magalhães Pinto. E que a partir dali eu fui formando a minha paixão pelo futebol. Paixão essa que me levou a buscar estudo, qualificação, preparação para ter uma carreira como executivo. Imagino o orgulho que ele deve estar sentindo ao ver o filho aqui hoje. Eu me sinto preparado e estou muito feliz. E a minha bandeira alvinegra, claro, aqui no clube vai ser a paixão e o profissionalismo. Então, estou aberto para a pergunta. Paulo, muito boa tarde. Domênico, muito boa tarde. Vinícius Silveira, da Rádio 98. Paulo, queria que você falasse, detalhasse como vai ser o seu cargo de CSO. Quais serão as suas atribuições, quais serão as suas funções nesse cargo que você assumir agora. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos da 98. A minha responsabilidade será o futebol profissional, futebol de base, o futebol feminino, em linha com o CEO do clube, com todas as áreas administrativas, como financeiro, marketing, jurídico, e em linha com os acionistas. É uma função estratégica, é uma função que hoje eu chego sem ocupar a cadeira de ninguém. E ao longo do trabalho, a gente vai esmiuçando para vocês as ações. Mas, basicamente, futebol profissional, base, feminino, em linha com o CEO e em linha com os acionistas do clube. Boa tarde, Paulo. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Quando um clube anuncia um executivo de futebol, o torcedor logo já pensa nas funções relacionadas a contratações, ao mercado. Eu queria entender como que você vai tocar essa questão e como vai ser sua relação de trabalho com o Vitor. O que compete para cada um, quais funções são de cada um? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos do Tempo. Eu vou começar pelo Vitor. O Vitor é um ídolo do Atlético. O Vitor tem todo o meu respeito como ex-jogador e, sobretudo, como gestor. O Vitor continua na função de diretor executivo do Atlético, fazendo o dia a dia do clube, do futebol profissional, a rotina do CT. Tem não só todo o meu apoio, mas meu respaldo. E a minha função é uma função que complementa a dele e de outros diretores do futebol. Não estive com ele pessoalmente ainda, até porque ele e a delegação principal estão nos Estados Unidos, e na próxima semana a gente já vai estar juntos, para poder reunir e definir ações. Sobre sua primeira pergunta, a pasta do executivo, ela geralmente chama mais atenção por reforços, por contratações. Mas o futebol mudou muito. O futebol hoje exige um profissionalismo e uma multidisciplinaridade que não se resume apenas a mercado de transferências. O executivo precisa ter conhecimento da área financeira, da área jurídica, da área de marketing, de RH, de relacionamento, de comunicação. E a minha função vai muito além do que o mercado de transferências. A minha função vai também com um viés muito importante de comunicação, de relacionamento com o torcedor do Atlético. Por vários motivos. Pela minha formação, pela minha carreira, mas porque eu entendo o sentimento do torcedor do Atlético. E isso vai ser um papel muito importante nessa pasta de executivo e também seguir
o planejamento estratégico que a SAF tem, porque o Atlético é outro clube, é um outro clube, muito maior e muito melhor. E a linha financeira. A gente não pode pensar em mercado de transferências sem ter uma sustentabilidade, sem ter um equilíbrio financeiro. Então, isso faz parte da minha pasta e das minhas funções. Paulo, boa tarde. Prazer tê-lo de volta aqui à Terra. Queria que você falasse um pouquinho sobre um outro assunto que é sempre muito delicado, não só aqui no Galo, mas nos grandes clubes, e hoje tem sido a sustentação para muitos, que é o trabalho na base. E você vem da base, o seu primeiro trabalho de gestão foi na base do América. Como que você pretende aqui no Atlético fazer com que o Atlético também, assim como outros clubes hoje no Brasil, Palmeiras principalmente lá com o João Paulo, Sampaio, se torne referência e passe a ter nesta base a sua sustentação financeira e técnica na equipe? Boa tarde, Paulo, meu xará. Prazer revê-lo. É um assunto extremamente importante para o clube e para mim. A minha formação realmente inicia na base. E todos os clubes nos quais eu trabalhei, a base foi tratada com muita proximidade, muito de perto. E aqui não vai ser diferente. Eu penso na base com 3 pilares: a captação, a transição de atletas para o profissional e a valorização e potencialização dos ativos. O Atlético hoje, se a gente for para a Europa, nos grandes clubes, a gente vai encontrar, não contando com Emerson Royal e Bremer, só o Savinho em grandes clubes da Europa. Isso é pouco para o Atlético, muito pouco. Resultados na base precisam ser melhorados, a gente perdeu o protagonismo em algumas categorias, e a captação. Eu entendo que um trabalho de base, para ser reformulado, ele precisa de tempo, talvez um período de 3 anos, para que os resultados comecem a ser mais notados, mas é uma das ações imediatas que a gente vai precisar fazer. Me sinto apto para fazer uma análise, um diagnóstico rápido da nossa base, e a gente vai buscar a excelência na base. O Atlético não vai aceitar passivamente mais perder jogador para os grandes clubes como o Atlético é. Então nós temos que entrar forte na captação e no mercado. E eu quero ver, particularmente, mais atletas vindos da base performando no profissional. Hoje nós temos o Rubens, temos o Alisson, ano passado teve minutagem para o Rômulo, para o Paulo Vitor, para 1 ou 2 ou 3 atletas, mas é pouco, é pouco. O que vai sustentar uma camisa como a do Atlético e num projeto de futuro é investimento na base. Então isso é algo que vai ser muito trabalhado dentro de um programa que vai ser apresentado aos acionistas, de um projeto de 3 anos, de o Atlético voltar a ser protagonista na base. Então isso vai ser uma das bandeiras mais fortes, minhas e da minha pasta. Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo. Boa tarde. Então, de onde, desculpa? Web Rádio Galo, Eduardo, da Web Rádio Galo. Vamos lá. Uma das suas funções que você falou aqui é estreitar o relacionamento com o torcedor. E uma das maiores reclamações do torcedor de um tempo para cá, e até foi falado com o Domênico, que a chegada dele até ajuda nesse ponto, é o relacionamento da diretoria com o torcedor. É aquele famoso, ninguém aparece, ninguém bota a cara, ninguém fala, ninguém explica, sumiram, só quando está bom e tudo mais. Você vai colocar a cara mais vezes, juntamente com o Domênico, que já falou dessa mudança que vai ter agora, mas você está disposto a pôr a cara, explicar para o torcedor, não só coisas ruins, como também coisas boas, você vai estar mais presente junto ao torcedor do Atlético? Obrigado, Eduardo, e a todos da Web Rádio Galo. É uma das minhas funções e é uma das minhas características. Se vocês analisarem os meus trabalhos anteriores, verão que, principalmente nos momentos ruins, que todo clube tem um momento ruim, até os clubes que são campeões têm momentos ruins durante uma temporada,
A minha cara era a principal para falar com o torcedor via imprensa. Isso vai continuar. E já te adianto que foi um dos motivos pelos quais eu estou aqui sentado, escolhido pelo Atlético. Porque isso foi levantado em uma das entrevistas que fizemos. Me sinto à vontade para falar com o torcedor, gosto de falar com o torcedor, e nesse clube especificamente, eu entendo o sentimento do torcedor. A função, ela é nova, mas as características que a circundam são comuns ao executivo de futebol, que precisa ter esse relacionamento estreito. E a torcida do Atlético precisa estar junta. O Atlético nunca ganhou nada na sua história, desde 1908, sem o torcedor. Desde o estádio Antônio Carlos até essa nova arena que eu estou conhecendo hoje e estou encantado. A torcida tem que andar junta. E para ela andar junta, ela vai ter que ter informação, ela vai ter que ter transparência, ela vai ter que ter caras que vão ser porta-vozes do Atlético. Eu sou uma dessas vozes, eu sou um dos porta-vozes. E sempre quando precisar, e às vezes talvez quando for requisitado, não só por necessidade, eu estarei aqui para poder falar. Boa tarde, Paulo. Samuel Rezende, do site No Ataque do Jornal Estado de Minas. A gente sabe que toda empresa tem sua hierarquia e no Atlético não é diferente, mas você chega como grande responsável pelo departamento de futebol. Dentro disso, eu queria entender melhor como que vai funcionar o comitê de futebol do clube e qual o nível de autonomia que você pode ter dentro disso, sabendo que, claro, existem várias pessoas que tomam essas decisões, principalmente relacionadas ao futebol. Obrigado. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos do Estado de Minas e do No Ataque, substituto do Super Esportes, certo? Eu vou ter autonomia dentro da minha pasta executiva, minha autonomia funcional. Mas as decisões macro, as decisões importantes para o clube, para a instituição, elas serão tomadas em linha com os acionistas. E eu entendo que tem que ser assim. O maior patrimônio do Atlético é a torcida, mas o Atlético é uma empresa. O Atlético tem dono. Então, todas as decisões principais serão compartilhadas e coletivas, como tem que ser num ambiente empresarial. Sobre o comitê do futebol, ainda não tenho informação de como vai ser composto em face da informação da comunicação sobre o Sérgio Coelho, que faz parte do comitê do futebol, inclusive o preside como presidente do Atlético. Então, eu vou te dever essa resposta, porque eu ainda não a tenho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Domênico. Seja bem-vindo, Paulo. Tiago, do canal Tiago de Araújo. Nessa trajetória do futebol, você que tem um currículo extremamente rico, né? Principalmente auditor do STJD, enfim, vai trazer toda essa experiência para cá. Mas no futebol, você teve passagens em clubes com alguns trabalhos questionados. Queria a sua análise. Em que você poderia alterar do que você fez, né, nos trabalhos de futebol anteriormente, para poder acrescentar no Atlético? Tem alguma avaliação interna sua que você pode agir diferente? Queria uma autoanálise desse trabalho seu no futebol ao longo desses anos. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre os meus trabalhos e a minha carreira. É uma oportunidade que todos terão de me conhecer melhor. A análise de um trabalho dentro do futebol, para que se conceitue se é sucesso ou fracasso, tem que ser analisada com o objetivo desportivo que foi entregue ao executivo, que não entra em campo. No América, tínhamos um objetivo muito claro, que era ascender e permanecer na primeira divisão. O América sempre foi um clube que teve, na sua história, acesso, mas nunca tinha tido permanências. Então fizemos um projeto a várias mãos para que o América, pela primeira vez na história, permanecesse numa Série A por mais de um ano. O que aconteceu? Além disso,
conseguimos alcançar uma semifinal de Copa do Brasil, que foi, naquele ano, o melhor ano desportivo da história do América. Então, os objetivos foram cumpridos. No Internacional de Porto Alegre, um clube que vivia e ainda vive uma pressão muito grande por títulos, um jejum de títulos, estadual que vai para o seu 7º ou 8º ano, tínhamos 3 objetivos em passos anuais. O primeiro era uma austeridade financeira. Esse projeto me foi entregue pelo Internacional. Precisávamos reduzir folha, precisávamos bater metas de vendas de jogadores e, como consequência natural, poderia haver uma perda de desportividade. Quando se desfaz de elenco, pode acontecer perda de desportividade. Para que no segundo ano houvesse uma reformulação do elenco geral, até que no 3º ano da gestão, que acabou tendo uma reeleição, foi para 6 anos, mas à época eram 3, o clube competisse por grandes títulos. O primeiro ano foi totalmente exitoso. O Internacional conseguiu um superávit financeiro que não acontecia há 10 anos. E torcedor não torce para balanço financeiro. Sabemos disso. Mas isso proporcionou ao Internacional, no segundo ano, fazer a reformulação do seu elenco, que começou comigo. Reformulação essa que levou o clube a vice-campeão brasileiro em 2022. E quando eu chego ao Internacional, era a pandemia, a gente também foi vice-campeão brasileiro em 2020 e 2021, sob o comando do Abel Braga, o elenco que não foi montado por mim. No 3º ano, o Internacional, de fato, se aproxima de grandes conquistas. Quase chegou à final de Libertadores, que era o sonho da gestão. Então, eu entendo também que os objetivos, dentre a pasta que foi apresentada, foram cumpridos. A gente fez a maior venda da história do clube e batemos a meta de venda, que também não é o que o torcedor torce. Então, eu entendo a crítica do torcedor perfeitamente. No Vasco, eu fui o primeiro executivo contratado pela 777 Partners, numa reformulação de estrutura, que aconteceu aqui no Atlético, mas muito menos pesada do que no Vasco, que sai de uma associação para uma SAF com pessoas diferentes, com grupo estrangeiro. E toda SAF com investimento estrangeiro no primeiro ano teve dificuldades desportivas. Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Bahia. Conseguimos o acesso, que era o objetivo do primeiro ano, voltar à primeira divisão, algo que o Vasco não conseguia há 2 anos. E no segundo ano fizemos uma reformulação geral, ampla no elenco, que passou dificuldades desportivas em campo, sim, mas que conquistou o objetivo de permanecer na Série A. Elenco esse que até hoje está performando no clube. Elenco de qualidade, elenco que trouxe jogadores de nível acima dos que lá estavam e acima das capacidades que o clube havia apresentado nos últimos anos. Foi gerado ao Vasco uma receita maior do que investimento. Entendo também que os objetivos foram cumpridos. Por fim, no Santos, contratado no meio do ano, em meio à Série B novamente, como aconteceu no Vasco, com o objetivo muito claro de retorno à Série A, porque se não retornasse à Série A seria uma tragédia, e também o título, porque era o único clube grande na Série B do ano passado, e o objetivo foi alcançado. Além disso, dentro da minha pasta, que não era só a pasta futebol, no Santos, ao contrário dos outros clubes, evitamos transfer ban, evitamos bloqueio de contas, evitamos penhora, controlamos juridicamente o clube, potencializamos receitas e otimizamos os contratos da nova arena, que vai ser a nova Vila Belmiro. Então, também entendo que nesse curto espaço de 6, 7 meses, os objetivos também foram alcançados. Independente da minha carreira, hoje eu estou muito mais preparado do que há 1 ano, do que há 2 anos, do que há 3 anos, do que há 5 anos. E pretendo estar, ano que vem, mais preparado do que hoje. Então, é uma oportunidade que eu tenho de estar aqui com a minha carreira, com a minha qualificação, que não é só nacional, eu tenho uma qualificação internacional. Hoje eu sou um único representante de clube brasileiro, que agora está sendo o Atlético, com muito orgulho, no curso da UEFA de Gestão de Futebol.
e me qualifiquei para estar aqui hoje e para estar aprendendo com a minha profissão cada vez mais. Eu tenho muito espectro ainda de conhecimento para adquirir e aplicar. Eu te agradeço a pergunta. Paulo, tudo bem? Boa tarde, Guilherme Frossar. Sobre essas metas desportivas, minha pergunta vai bem em cima nessa linha, em relação ao que foi passado para você aqui no Atlético, com base em duas argumentações. Assim. Primeiro, o fato de o clube ter uma premissa de muitos investimentos em futebol para vencer, assim, desde que a SAF nasceu. Por outro lado, convive com uma dívida que todo mundo sabe que é das maiores do Brasil, inclusive houve recentemente uma demonstração disso por parte do Bruno Musi. E também, colocando na equação o fato de que o torcedor cobra muito aquilo que é dito a ele. Né? Pessoas da SAF do Atlético já disseram que o clube seria potência, enfim, entre outras questões, e quando não vem o resultado, o imediato o torcedor cobra. Então eu queria ouvir de você o que te foi passado como meta esportiva, porque eu tenho certeza que você é sabedor de que o que você disser será cobrado pelo torcedor. Obrigado. Boa tarde, Frossar. Prazer. Por isso que eu não vou dar a meta desportiva. Nem posso fazer isso. É óbvio que há metas desportivas que precisam ser tratadas internamente. E não só no futebol profissional, também na base e no feminino. E o Atlético se tornou uma potência, sim. O Atlético hoje é um clube... E eu venho de fora para dizer, não é porque eu sou de Belo Horizonte, que eu conheço só a região metropolitana de Belo Horizonte e as cercanias de Belo Horizonte. Eu vim de fora para dizer que o Atlético é muito bem visto fora daqui, respeitado, como clube, como instituição. O Atlético mudou o andar. O Atlético era outro. E eu entendo os anseios e a reivindicação do torcedor, porque o Atlético se acostumou a ganhar. E não é ganhar só o Campeonato Mineiro, ganhou o Campeonato Nacional e Internacional. E a história que está sendo feita, ela precisa continuar sendo escrita. E, para isso, investimentos como esse que nós estamos aqui hoje, essa arena é incrível. Essa arena é referência no Brasil. Além de ser referência no Brasil, ela está sendo corrigida com o aspecto de gramado, que está sendo trocado, com a questão da acústica. E esse respeito, a gente tem que continuar trabalhando para que ele só aumente. Então, eu entendo que a expectativa é alta, ela precisa ser. O Atlético se acostumou a brigar por título nos últimos anos, e não vai ser diferente nessa gestão. Boa tarde, Paulo. Silas, do Portal Fala Galo. Tudo bem? Seja bem-vindo, boa sorte na sua... Silas, Portal Fala Galo. Obrigado. Seja bem-vindo, boa sorte no seu trabalho. Eu vou pegar um pouco do que da fala anteriores aqui, para fugir um pouco da rotina. Você mesmo falou que é um cargo novo, né? Que não pode ser comparado a diretor de futebol, enfim, as funções de diretor de futebol. E há uma expectativa muito forte em cima deste cargo de CSO para pensar macro. As decisões macro são da diretoria, mas o pensamento ou a composição desse pensamento macro vai passar, obviamente, pelas suas mãos. Né? O que você imagina ser possível, por exemplo, de colocar novos esportes para poder expandir marcas, para poder melhorar receitas, porque o forte mesmo, né, para poder buscar receita, é você conseguir expandir marcas. Se você quer nacionalizar e internacionalizar a sua marca, você tem que estar em mais áreas possíveis. O Atlético não tem isso hoje. Você pensa em trazer essa discussão à tona de novo, discutir sobre futebol de salão, discutir sobre outros esportes que possam agregar e trazer mais visibilidade para a marca Atlético? Boa tarde, Silas. Pode ser tratado, sim, internamente. O Atlético já teve uma referência muito grande no futebol de salão, né? Na época do Manuel Tobias, Helenísio. Apesar do carro-chefe sempre ser o futebol profissional, é um tema que pode ser debatido, sim. Não tive a oportunidade de conversar sobre isso com os acionistas, mas me comprometo a ter esse tema e na próxima vez que a gente conversar, eu te trazer uma resposta. Boa tarde, Paulo.
Daniele, do GE. Globo. Você falou muito sobre o futebol feminino e a gente está no dia 24 de janeiro e o elenco ainda não foi apresentado. Como você pretende fazer para o Atlético expor melhor a sua equipe feminina para o torcedor? E se você é um nome forte que Bruno Musi citou recentemente que traria para cuidar da categoria do futebol feminino do Atlético? Obrigada. Daniele. Boa tarde, Daniele. Eu fui o responsável, não diretamente, mas sob o meu controle, do futebol feminino no América, no Internacional, no Vasco e no Santos. Então, fico muito à vontade para tratar o futebol feminino. O futebol feminino precisa de carinho, atenção, respeito e profissionalismo. Isso comigo vai ter. E é inadmissível o Atlético, num campeonato brasileiro, fazer 1 ponto em 45. Isso não existe. Então pode ter certeza que as estruturas serão melhoradas. Quero visitar a Vila Olímpica para conhecer como é que estão as estruturas, as oportunidades a serem dadas para o futebol feminino como um todo. E não vai faltar a minha proximidade do futebol feminino, que é um desses 3 braços meus pelos quais eu fui contratado. Paulo, boa tarde. Gabriel Marques, da TV Band Minas. Eu queria te perguntar sobre como vai fazer para poder equacionar a dívida do Atlético, né, que é mais de 1 bilhão, na montagem do elenco. Na última conversa com o Bruno Musi, ele falou que somente os valores arrecadados com vendas seriam usados para poder construir o elenco, né, da próxima temporada. Queria saber se essa linha se mantém ou se há uma previsão de ter um novo aporte para poder ter mais contratações. Obrigado. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos da Bandeirantes. Não tenho uma resposta ainda para te dar, porque eu estou há menos de 24 horas no clube. Não tive ainda uma reunião específica sobre a parte financeira. Tá? Mas hoje, o Atlético tem uma arrecadação em cada jogo aqui na Arena extremamente alta. Hoje o Atlético tem uma venda extremamente importante de um atleta que permite novos investimentos que já estão acontecendo. Além de ser uma marca forte, além de ter um elenco qualificado, além de estar numa cidade que é uma potência no Brasil, e tem acionistas investidores que, pelo conhecimento que eu tenho, nunca pouparam esforços para investir no clube. Isso vai continuar acontecendo. Mas também, na próxima vez que a gente conversar, já com informações específicas da parte financeira, que eu não poderia as tê-la agora, a gente trata do tema. Mas o Atlético, ele caminha para ser sustentável num projeto de 2030, num projeto médio, nem a longo prazo, e com tudo que foi feito no clube nos últimos anos, não tenha dúvida nenhuma que ele vai atingir isso. Boa tarde, Paulo. André Ribas, GE. Globo, aqui. Queria que você falasse um pouco como que foi... André, isso. Queria que você falasse um pouco como que foi o teu processo seletivo, quando que o Atlético entrou em contato com você, e se você já está inteirado no mercado do Atlético. Por exemplo, o Coelho é um jogador que a gente sabe que já está em tratativas. É um jogador que está com essas conversas já avançadas? Obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde a todos do canal. Eu tenho ciência que o Atlético fez entrevistas para executivos e o meu nome foi escolhido. E eu estou muito feliz por isso. Eu já tive o nome ventilado aqui no Atlético em outras oportunidades, mas nunca fiquei tão próximo de vir como agora e acabou se concretizando. Sobre o mercado, é claro que eu não vou passar informações de negociações do dia a dia, até pelo tempo curto de estar aqui. Mas uma das carências que eu particularmente via no time do Atlético era a extrema esquerda, que até tinha fundamento de ter essa carência, pelo treinador que aqui estava e como jogava, que era o Gabriel Milito. Eu acredito que essa carência já está sendo
completada, já está sendo retirada e a posição está sendo completada com contratações, talvez não só a do Coelho, que eu também vi pela imprensa, não vi documentação nenhuma dentro do clube, até porque não tive acesso, que estaria próximo. O Atlético está se reforçando, o Atlético vai se reforçar, e enquanto tiver espaço dentro da janela do elenco, pode haver entradas e mudanças e saídas. Paulo, boa tarde. Aqui Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Seja bem-vindo ao Galo. Eu queria falar sobre futebol feminino. Muito falado sobre o investimento no Atlético profissional masculino, mas como que está na situação hoje do Atlético para o futebol feminino em relação ao planejamento, a estrutura que o Atlético tem para dar para as meninas que acabaram de ser rebaixadas para a Série A2? Se o Atlético pensa também em questões financeiras, de valorizar mais e principalmente investir mais, até mesmo comparado ao maior rival aqui em Belo Horizonte, que tem colocado muito dinheiro na modalidade. Boa tarde, Giovana. Como eu respondi para sua colega Daniele, comigo o futebol feminino vai ter atenção, respeito, carinho e profissionalismo. Eu quero conhecer as estruturas da Vila Olímpica, quero conhecer o elenco. Vou entender um pouco do que aconteceu ano passado, porque, como eu disse, é inadmissível um resultado esportivo como aconteceu. 1 ponto em 45 não condiz com a história do Atlético. E sobre investimento, pelas entrevistas que eu já acompanhei, o orçamento está mantido de 24 para 25. E, oportunamente, a gente pode entender se esse orçamento é suficiente ou não para a gente fazer um time que vai, obviamente, brigar para subir, que nós não vamos aceitar o Atlético na A2 do feminino, e dar condições melhores a todas as atletas para poder trabalhar. Como eu também disse à sua colega, eu sempre cuidei, não em contato direto, mas em segundo contato do feminino em todos os clubes que eu trabalhei, num âmbito muito profissional, tanto no América, quanto no Internacional, quanto no Vasco, quanto no Santos, e aqui não vai ser diferente. Paulo, tudo bem? Prazer falar com você. Prazer. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Só não ouvi seu nome, desculpa. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Queria te perguntar qual que é o seu maior objetivo e o seu grande desafio aqui no Atlético, assumindo pela primeira vez um time do coração. Desculpa, cara, eu não ouvi o final da sua pergunta, cara. Qual que é o seu grande objetivo e o seu grande desafio aqui no Atlético, agora pela primeira vez com o seu time do coração? Eu não estou aqui por ser meu time que eu torci desde pequeno. Estou aqui porque eu me qualifiquei para estar aqui, me preparei para estar aqui e me sinto apto para estar aqui. Eu acredito que o maior desafio é continuarmos a fazer a gestão profissional e empresarial, administrativa que o clube tem, potencializar aquilo que precisa ser trabalhado de uma maneira diferente, como, por exemplo, a base e o feminino, continuar a ver o Atlético dentro de rankings mundiais, que o Atlético hoje está entre 20, 30 de qualquer ranking mundial que se fizer dos últimos anos. Esse é o desafio de, em uma SAF, que é uma SAF de coração, que não é uma SAF de investimento estrangeiro, tentar trabalhar muito para que todos os objetivos desportivos e da gestão e financeiros continuem sendo cumpridos. Como eu disse, eu não ocupo a cadeira de ninguém, então tenho a oportunidade de ter um trabalho mais estratégico nos pontos que precisam ser ou corrigidos ou otimizados. É o maior desafio da minha carreira, sim, mas, como eu disse na minha apresentação, eu estou, além de feliz, me sentindo preparado para esse desafio, que não vai deixar de ser
cumprido sem a torcida do lado. Sem a torcida do Atlético, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Eu preciso da torcida do lado. Paulo, boa tarde. Nath, da ESPN. Você passou pelo futebol do Rio, futebol do Sul, futebol de São Paulo. Eu queria saber o que você traz dessas experiências para o Galo. E você está falando sobre os objetivos, sobre conquistar os objetivos. Você podia falar um pouco mais sobre quais são os objetivos do Galo para esse ano? Tati, boa tarde. Como eu falei para o seu colega Frossar, eu não posso expor os objetivos desportivos. É um assunto interno. Até porque eu sei do peso que é colocar para o torcedor o objetivo desportivo de título, de posição, de colocação, de fase, e o tanto que isso prejudica o trabalho na prática. Então, óbvio que tem um objetivo desportivo, mas a gente precisa tratar ele internamente para que esse trabalho consiga ter uma estabilidade maior. Todos os trabalhos me credenciaram para estar aqui hoje. São culturas diferentes, são clubes diferentes, são cidades diferentes. E talvez o maior diferencial é que pela primeira vez eu conheço o sentimento do torcedor. E isso aliado ao profissionalismo, aliado ao trabalho, aliado às metas, às estratégias, aos planos, facilita nesse relacionamento, porque o clube não anda sem o torcedor. Eu vivi clubes que tinham um jejum grande de títulos, eu vivi clubes com reestruturação financeira, vivi clubes com objetivos bem inferiores ao Atlético. Então, acredito que essa vasta experiência vai ser aplicada aqui. E quero trazer também para o Atlético o que eu estou aprendendo lá fora. Porque o que está sendo dito lá fora, em âmbito, principalmente da UEFA, é o que veremos aqui no Brasil nos próximos anos. O Brasil fala em fair play financeiro hoje, que nós não temos um fair play financeiro hoje dentro dos clubes brasileiros. A UEFA já está no 4º nível do fair play financeiro. Então, o que eu puder trazer para cá, antecipar e a gente aplicar de forma moderna, eu vou trazer. E eu acho que isso vai ser benéfico para todos. Burax, boa tarde. Henrique André, prazer falar com você. A gente está vivendo um processo muito recente da mudança de associação para a SAF. E no futebol brasileiro a gente está acostumado com, todo ano, aquele monte de contratações, os clubes mexendo demais, e o torcedor ainda tem isso incrustado, até a gente da imprensa, né? Até aproveitando essa pergunta do Frossar de reforços, eu não quero saber nomes nem nada, mas qual que vai ser a postura do Atlético de fato em relação a contratações? A gente vê vários nomes surgindo todos os dias nas redes sociais. De outro ponto, a gente vê o Bruno Musi falando que o Atlético tem que respeitar um orçamento. Então, até para não criar essa ilusão na cabeça do torcedor de grandes contratações, de grande número de contratações, queria que você falasse a postura e o projeto do Atlético como SAF, porque é bem diferente do processo como associação, né? Boa tarde, Henrique. Prazer em revê-lo. Sem dúvida, eu sinto que o clube mudou demais. E o nível de investimento mudou demais também. Hoje a gente está deparando no futebol brasileiro em 2025 com a maior janela de contratações da história do futebol brasileiro. E essa bolha vai estourar. Porque há clubes que estão fazendo investimentos que não têm condições de fazê-lo. E pela falta do fair play financeiro, papel se aceita tudo. Mas essa bolha vai estourar. E o Atlético vai estar pronto quando essa bolha estourar. Os investimentos eles estão acima de um nível que se esperava no futebol brasileiro. Os salários estão acima do que se esperava no futebol brasileiro. E o mercado brasileiro entre clubes
tem gerado negociações até 3, 5 anos impensáveis. No ano passado, a gente se deparou com um clube brasileiro pagando 20 milhões de euros, informando que a negociação foi 20 milhões de euros de um atleta do exterior para cá. Isso nunca tinha acontecido. Esse ano foi um clube brasileiro que investiu praticamente 20 milhões de euros num atleta. Brasil. Então temos que estar preparados para isso, para essa bolha que vai estourar, e termos sustentabilidade financeira para isso. Eu acredito que o elenco do Atlético hoje já é um elenco com o nível que se espera das competições que vamos disputar. Estamos há 2 meses de iniciar a Série A e praticamente a Sul-Americana. A Copa do Brasil é antes. E, pelos movimentos que eu tenho visto, os níveis de contratações são níveis altos, para manter o elenco do Atlético extremamente competitivo, como foi nos últimos anos. E ainda que, no ano passado, tenha tido esse infortúnio da 38ª rodada conviver com esse fantasma, o Atlético alcançou 2 finais importantes. Poderia ter ganhado uma ou as 2. Então, manter esse nível de competitividade alta, e para isso um elenco de alto nível, sem deixar de observar a base, que precisa ter espaço dentro do elenco profissional do Atlético. Boa tarde, Paulo. Aqui, Danilo Marra, Rede Minas. Eu não ouvi o seu nome, desculpa. Danilo Marra, Rede Minas. Danilo. Você, em algum momento, na apresentação, falou sobre a base, só que a base é um projeto que é mais para o futuro. Claro que o clube precisa desse rendimento para poder ter investimentos maiores, mas até esse rendimento chegar, como se equilibrar nessa corda bamba sem diminuir a capacidade do elenco? Danilo, boa tarde. Futebol e de um clube grande como o Atlético, eu não posso falar de médio e longo prazo. Posso falar de médio e longo prazo para o Atlético. Nós estamos jogando, nós vamos jogar, os campeonatos estão começando. Então, tudo é imediato no Atlético, vai continuar sendo. Mas é claro que algumas mudanças grandes, sobretudo na base, porque você está trazendo um tema que ele envolve o tempo. Base é tempo. A gente tem que potencializar a base em médio prazo. Eu acredito que a gente pode já iniciar algumas mudanças de mentalidade, de filosofia, ainda que elas demandem tempo para serem aplicadas de uma forma ótima. Voltar esse protagonismo de desportivo e voltar esse protagonismo de ativos no exterior. Eu sinto muita falta de ver nomes do Atlético sendo revelados ano a ano e performando no profissional e negociados lá fora. Isso precisa ser uma bandeira do clube. E, de novo, não é a mentalidade que eu entendo correta não disputar com os clubes grandes investimentos na base de jogadores. Não é só investir no final da performance da base, sub-20, e não é só a captação de 10 anos de idade, onde a gente tem que começar a iniciação desportiva. É fazer a intermediação disso, é fazer o equilíbrio disso. Então, eu entendo que a gente pode ter ações imediatas, sim, ainda que eu apresente esse projeto, que eu faço questão de apresentar aos acionistas, de um projeto de 3 anos, semelhante ao projeto que fizemos no Internacional, quando tive a oportunidade de contratar o Gustavo Grossi, do River Plate, para o Internacional, e mudar a filosofia e mentalidade. Eu quero apresentar isso ao Atlético. A gente não pode desperdiçar, não que a gente esteja desperdiçando, a estrutura que temos, as condições que temos de fazer a base muito superior
Há de clubes que têm estrutura menor, mas que revelam mais. Paulo, João Miguel, canal Bicagalo. Você falou um pouquinho sobre o mercado, sobre essa mudança no mercado de transferências brasileiro. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que vai ser a sua atuação nas contratações, nas negociações. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você desse uma aprofundada um pouquinho maior, por favor. Boa tarde, João Miguel. Como responsável pelo futebol profissional base feminino, eu preciso estar muito próximo do que eu posso chamar de núcleo de análise de mercado ou departamento de inteligência. Aqui no Atlético é o SIGA, departamento de scout. Eu preciso estar próximo deles. Porque é ali que iremos potencializar o mercado de contratações para encontrar atletas que não estejam no radar de todos os clubes, porque aí é um trabalho de força-tarefa, de concorrência, mas de chegar antes, de completar eventuais lacunas que temos, agora e para frente. E esse trabalho ele vai ser um trabalho coletivo. Hoje temos um departamento, que é o SIGA, que tem muita má informação sobre o SIGA, e um dos objetivos, até alinhados com a comunicação, é de mostrar mais o departamento ao torcedor do Atlético. Eu acho isso importante. Trabalhar próximo e aproveitar esse investimento que nós temos nos dados, nos analíticos, em que o Atlético é vanguardista. Eu tive a oportunidade do Internacional de criar, junto ao Centro de Análise, a ciência de dados. Eu fui buscar um estoquista da Renner, matemático, para ser o cientista de dados dentro do núcleo de análise. E o Atlético está na frente do Internacional hoje, nesse setor. Então nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar. Nós temos que fazer isso virar em prol do clube e dar todas as ferramentas possíveis para que eles possam trabalhar e integrar o trabalho. Eu sou um entusiasta da análise de mercado. Como executivo, que não é executivo de dia a dia, que não é o meu cargo hoje aqui, mas, por exemplo, no Vasco, eu integrei minha sala à análise de mercado. Eu era uma das cadeiras. E isso diz muito sobre o que eu penso da análise de mercado. Então vai ter todo o meu, não só respeito, mas atenção, cobrança, para que a gente tenha resultados vindos de lá, porque associado à base, a inteligência, ela auxilia demais o futuro do clube. Ô Paulo, mais uma pergunta, se me permite. Você falou muito dessa questão do mercado inflacionado, da bolha que vai acabar estourando, da necessidade de se valorizar a base, de fazer da base não só o desenvolvimento, mas a capacitação. Mas uma das questões primordiais para você tentar economizar um pouco, tanto na manutenção do elenco quanto na contratação de jogadores, é você manter uma espinha dorsal. Ou seja, aqui no Galo a gente fala do DNA atleticano, né? Você pretende fortalecer o DNA atleticano e como você vai fazer esse fortalecimento sem criar aquela robotização do futebol, né? Você ter condições de manter um elenco que você não precisa de ficar trocando jogadores, 5, 6 jogadores por ano, mas mantendo um padrão, economizando e, ao mesmo tempo, fortalecendo a base. Silas, né? Silas, eu acredito muito na melhoria física e mental de um elenco, de ter mentalidade competitiva, de ter versatilidade no elenco, dentro de uma readequação orçamentária, temos que trabalhar dentro de uma realidade, de acordo com o nosso ano e o nosso orçamento. Trabalhar muito com atletas de pico de performance, aquela idade entre 24 e 29 anos. O Atlético tem uma base
uma base que levou o clube a 2 finais importantes. Tivemos já algumas saídas de jogadores, já tivemos chegadas, vamos ter outras. Eu acredito que o DNA está sendo mantido, mas eu acredito muito numa formação de elenco mais versátil e com mentalidade competitiva. Eu acho que isso falta não ao Atlético, mas a qualquer clube e tem que ser sempre buscado para ser otimizado. É um pouco do que eu penso sobre a composição de elenco, de DNA, de estrutura, que passa também pela filosofia do treinador escolhido. E isso no Atlético, nos últimos anos, foi colocado à prova, com treinadores com perfis bem característicos. Eduardo Cudê, Luiz Felipe Scolari, Gabriel Milito, Mauro Cuca, alguns exemplos de treinadores que têm uma característica bem definida. Então, facilita a busca desse atleta e do perfil dentro da realidade do clube. Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo, de novo. Vamos lá. Ano passado, aqui nesse mesmo local, eu fiz uma pergunta para o Vitor sobre o Rubens, que vai encaixar um pouco sobre lançamento de base e tudo mais. Se ele enxergava o Rubens como lateral esquerdo. E ele falou que sim, que até o Rubens se enxergava lateral esquerdo, e ele também, e o Atlético, enfim. No último jogo aqui do ano, que para mim foi o jogo mais importante do ano contra o Atlético Paranaense, que a gente poderia estar jogando agora a Série B, e teve uma bola na trave aos 35 do segundo tempo, o Rubens jogando na sua. Ele chegou 2 metros atrás, chegou 2 metros na frente do zagueiro, sofreu o pênalti, na cobrança do pênalti, na sua velocidade, fez o gol. Após o jogo, nós perguntamos para ele: Rubens, qual a sua posição? Qual que você gosta de jogar? Ele falou: na minha posição, que é meio atacante, um volante, segundo volante, ali na frente. E o Atlético já tem o Júlio César esse ano, que está se destacando no Sub-20. E, na minha opinião, estão enterrando o Rubens. O que acontece no Atlético recorrentemente? O Rubens está sendo sacrificado na lateral esquerda. É um jogador que tem total capacidade já até estar na Europa, se jogasse na sua. Estão, na minha opinião, freando a carreira dele. Na sua função, você vai tentar lançar um jogador da base, em vez de ficar enterrando um jogador na lateral esquerda há anos. Em 2024, renovou-se com o Mariano, 38, se não me engano. Não lançou um jogador da base na lateral direita. Esse ano já trouxe o Natanael. Então, esses detalhes de lançamento de jogador, que às vezes o Atlético atrasa, e, na minha opinião, estão atrasando a carreira do Rubens já há alguns anos. Você vai dar mais atenção a essa transição, que é muito importante? Eduardo, não vou falar especificamente do Rubens, nem de outro atleta, até porque ainda não tive oportunidade de ver nenhum treinamento. Apenas jogos e, dentro de uma câmera fechada, a gente não tem todo o conhecimento da parte tática e comportamental do jogador. Mas eu acredito muito em linha de sucessão na base. A linha de sucessão nada mais é de você ter os jogadores preparados para um substituir o outro. Do sub-15 ao sub-20, entrando um pouco no sub-23, porque a gente sabe que a maioria dos jogadores brasileiros não termina a sua formação com 20 anos de idade. E a gente precisa trabalhar para que esse atleta, até os 20 anos de idade, tenha todos os estímulos para trabalhar o que ele tem de carência e trabalhar o que ele tem de potencialidade. Porque quando sobe profissional, são 60, 70 jogos por ano e não tem tempo de lapidar esse jogador mais. Então, eu acredito na linha de sucessão dentro de uma filosofia e metodologia que pretendo entender melhor com os profissionais específicos da base e dar, sim, a minha opinião, dentro das experiências que eu tenho, para que não haja buracos entre atletas, posições e categorias. Transição é algo sagrado dentro de um clube como o Atlético. Precisa de muita atenção para que o jogador não se perca, para que não tenha o seu potencial todo desperdiçado. E, tal como eu disse sobre o futebol feminino, precisa de carinho e atenção. Transição é muito importante. Não é só o atleta ter destacado em 1 ou 2 jogos do Campeonato Mineiro e simplesmente alçá-lo ao profissional para treinar com os profissionais se ele não tiver espaço nenhum para jogar ou para evoluir.
Então, isso tem que ser muito bem tratado. Isso vai ser muito bem tratado. Que esses ativos, a maior parte deles é desses atletas que não são os craques com 16, 17 anos, que aí todo mundo consegue enxergar, mas sim esses jogadores que têm que ser trabalhados no dia a dia. E para mim, particularmente, mais vale ter 3, 4 jogadores aptos no profissional para performar do que ganhar títulos na base. Mas a gente vai buscar o equilíbrio entre isso. Paulo Frossar, novamente, queria te ouvir um pouquinho sobre a estrutura da SAF, né? Você trabalhou no Vasco, por exemplo, que teve a 777, que foi uma SAF que não funcionou por lá. E a SAF do Atlético, ela tem uma característica específica, né? Ela tem vários empresários e são caras que já estavam aqui antes da SAF, são apaixonados pelo clube, torcedores também. Queria te perguntar o que você vê de positivo nessa estrutura e que pode ser, claro, potencializado, e se você enxerga algo negativo que pode ser amenizado os efeitos, vamos dizer assim, porque pelo menos a maior parte da SAF são investidores estrangeiros, enfim. Obrigado. Frossar, o positivo que eu vejo, eu vou acompanhar a prática a partir de hoje, né? Mas é a proximidade. O investidor está aqui, o investidor está no telefone, o investidor está pessoalmente, o investidor está na sala. Os temas urgentes, e clube é urgente, eles precisam ser tratados com velocidade. E que não significa que a velocidade vai atrapalhar o processo, ou que a velocidade vai se transformar em precariedade ou em ações que poderiam ser melhor pensadas. A experiência minha com a 777, eu levo como positivo a governança, o cumprimento estrito ao orçamento, que no meio do ano não me permitiu investir com a corda no pescoço, numa posição de tabela, e que me fez fazer a janela de transferência sem investimento, porque simplesmente a resposta foi negativa para que aumentasse, para que houvesse um aporte, porque o aporte já tinha sido feito. Essa frieza nós não temos aqui. O acionista está na rua, o acionista está em casa, o acionista está nos restaurantes. Então, essa proximidade ela é muito positiva. Mas renovo que uma das minhas funções é também ser esse porta-voz dos acionistas. Eu estou preparado para isso. E até vejo que o acionista não deve também estar sempre com o microfone na frente, com tantas decisões estratégicas e financeiras que ele toma, ainda mais um clube do tamanho do Atlético, da relevância do Atlético. A SAF, ela é, às vezes, sinônimo de profissionalismo, mas alguns clubes não é. Aqui é. E é um caminho sem volta. Existem clubes que têm a SAF chamada SAF da dor, que a SAF acaba sendo a única saída, e não foi o que aconteceu com o Atlético. Então é uma SAF que, de novo, venho de fora para dizer que o Atlético é muito bem visto pela estrutura, por tudo que está fazendo, pela governança, pela sustentabilidade que quer implementar aqui, por essa arena, pelo centro de treinamento, pela força da camisa, pelos jogadores que vêm para cá. O Atlético mudou muito, e mudou muito para melhor. E eu vejo que tem tudo para continuar evoluindo, não para descer o degrau. Paulo, vou te perguntar diretamente sobre uma negociação específica, eu tenho certeza que você conhece muito. E é um pedido do treinador, pelo que a gente tem. Soteldo. Exato. Queria que você falasse sobre o Soteldo, se é um jogador que está na pauta, se interessa e se há possibilidade. Sei que vocês iam me perguntar isso, porque eu estava há pouco tempo com um atleta no Santos
E quando eu estava lá, houve uma proposta do Atlético, sim. Uma proposta que, à época, ela não avançou. Então, hoje eu não tenho informações atuais se há nova proposta, se houve volta à mesa, porque eu não tenho mais informações de lá, e nem quero ter, e vou ter aqui, mas a partir do momento que eu sentar com os executivos que estão tratando da janela de transferência e também não só desse jogador, mas de outros. Então, como eu estou a menos de 24 horas e não fiz nenhuma reunião com o futebol, eu vou também te dever essa resposta, Paulo, meu xará. Obrigado, gente. Muito obrigado, desculpa, Domênico. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado pela presença e quem também está acompanhando pelo YouTube. Obrigado, Domênico.